Olá, bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta segunda-feira da quinta semana da Quaresma, A última semana desse tempo litúrgico, até entrarmos na semana da Paixão, que se inicia com o Domingo de Ramos, próximo domingo. Então, durante toda essa semana, a gente vai acompanhar ali um pouco do processo de rejeição, condenação, julgamento e entrega de Jesus. E nesse tempo a gente vai fazendo o discernimento do nosso coração, podendo até acompanhar alguns personagens ali que estavam em torno do Senhor. Então, às vezes na liturgia a gente vai se identificar com algo que estava presente no coração dos fariseus, de Judas Iscariotes, de São Pedro, de São João, Então a gente vai colocando o nosso coração nessa medida ali, na proximidade de Cristo, na sua paixão, no seu julgamento, e o nosso coração vai percebendo quanto devemos analisar mesmo em nossa vida se amamos o Senhor, se o conhecemos, se tomamos seu partido, se realmente defendemos o seu coração diante deste mundo, ou se não o fazemos e ainda por cima agravamos a sua infâmia pelo nosso mau testemunho, se ainda agravamos o seu sofrimento por meio dos nossos pecados. Isso nos faz então desejar um melhor posicionamento de vida, de alma. E aí a gente vai se deparar com a grande pergunta, Será que eu ainda me conheço ou me tenho? Será que eu tenho posse e domínio dos meus afetos, razões, motivações, alegrias, razões de vida, de sentido, de propósito? Será que isso tudo é meu? Ou será que eu retalhei o meu coração em vários pedaços e tentar reunir todos para compor uma pessoa íntegra, inteira, é difícil. Então, tudo isso é reflexão para nós durante essa semana. No dia de hoje, em especial, São Tomás de Aquino também, na nossa meditação diária para a Quaresma, vai nos ajudar a entender que a paixão de Cristo é um remédio contra o pecado. Isso nos ajuda a perceber que o pecado tem várias instâncias, Então tem a instância em que eu sou tentado a pecar, tentado a contemplar uma matéria má como boa, tentado a alimentar o meu desejo de cometer tal pecado, depois eu venho ao consentimento e à prática. E para que a gente tenha resguardo moral, de alma, de virtude, para evitá-los, para não praticá-los, é necessário que a nossa alma tenha um pouco de robustez. Então, para essa robustez, a paixão de Cristo é remédio, É o que hoje vai nos ajudar São Tomás de Aquino a compreender. Então rezemos pedindo ao Espírito Santo que nos dê um coração que se posicione durante essa semana e se posicione bem e consiga se integrar, ou seja, recolher várias partes de nós mesmos que estão dispersas para que tenham foco agora diante de Cristo, Então que o Senhor nos livre nessa semana da distração, da falta de oração, da preguiça, da correria desenfreada por várias coisas que são supérfluas, mas faça o nosso coração direcionar-se para o bem e de uma maneira focada, de uma maneira íntegra, coerente, Assim seja. Então rezemos. Ó Espírito Santo, nós te pedimos que ilumine o nosso coração com verdadeira motivação para amar, conhecer, servir e desejar o Cristo. Ó Espírito Santo, retirai de nosso coração toda distração, todo espírito melancólico, triste, abafado, inquieto, intranquilo, tímido, e dai-nos, Senhor, um coração corajoso, forte, destemido das coisas deste mundo. Nosso único temor seja afastar-se da graça do nosso Senhor Deus. Dai-nos, ó Espírito Santo, um coração puro, pois o coração puro é mais resoluto, é mais decidido, menos distraído e disperso. E nós te pedimos, Senhor, que o nosso coração tenha sensibilidade para acompanhar o Cristo
durante toda essa paixão. Por isso, vinde, ó Espírito Santo, sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossos queridos, e faça com que o nosso coração mais perceba o Senhor e mais por Ele se decida. Assim te pedimos, por intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima e São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó glorioso São José, rogai por nós. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá ao Evangelho de hoje, né? Que, como eu disse, vai se aproximando ali, né, da paixão do Senhor, depois da entrada dele em Jerusalém, que é o que meditaremos no domingo, né? No domingo de Ramos. E a cada vez, então, os corações vão se posicionando. No Evangelho de hoje, o Senhor Jesus é rejeitado mais uma vez. Então, o Evangelho está em capítulo 8, versículos de 12 a 20. E assim diz: Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque está dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não sou eu, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai, que me enviou, dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim nem o meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Jesus disse essas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala dos tesouros, e ninguém o prendeu, porque a hora dele não havia chegado. Bom, meus irmãos, a gente já viu essa narrativa aqui, mas conforme São Marcos nos narra, né? E São Lucas também. Mas esta negativa aqui pedindo o testemunho de Cristo, ou questionando o testemunho de Cristo, é algo que ainda é comum, frequente em nosso tempo, né? Em nossa sociedade. As pessoas pedem uma autenticidade de testemunho e essa autenticidade, essa prova, né, da vericidade, da realidade da coisa, muitas vezes está ali diante dos nossos olhos, mas é algo dentro de nós, da nossa razão e da nossa vontade, que não quer perceber, que nos atrapalha ter tal visão. Então, de fato, a gente precisa sempre, para checar a veracidade de alguma coisa, ter esse testemunho e a realidade. E as duas coisas estarem unidas, estarem em conformidade. Então, aquilo que Jesus estava falando tem conformidade, tudo que Jesus estava falando tem conformidade com tudo que a realidade apresentava a eles. Então, o que se esperava, por exemplo, do Messias? E eles poderiam checar. Bastava deixar um pouco de preguiça e ter boa vontade. E principalmente uma vontade de se converter. Principalmente uma vontade de mudança de vida, né? Mas o que já se sabia, o que já era esperado sobre a chegada do Messias, né? Se esperava então que ele viesse da linhagem de Davi. Essa linhagem era tão possível de investigar ou de perguntar a ele, né? Era tão possível de checar nos registros do censo que foi feito em Belém, assim do seu nascimento, né? Então, seu pai, São José, sua mãe, a Virgem Maria, o registraram num censo que foi obrigatório, conforme Herodes mandou, né? Então, a descendência da Virgem Maria, de São José, toda ela era conhecida. Então, isso poderia ser investigado, né? Essa linhagem régia que foi eleita por Deus
há tanto tempo, ainda com Davi, né? E passando de rei em rei, essa árvore de Jessé deu um fruto verdadeiro, pleno, que é Jesus, que é aquele que vai ocupar o trono de uma maneira perene, constante, para libertar o povo e todo mundo do pecado e da morte, né? Então isso era previsto. Além disso, todos os sinais, né, poderiam ser conhecidos. O testemunho da Virgem Maria poderia ser, por exemplo, perguntado. Se houvesse o desejo mesmo de atestar, nossa, olha aqui, existe esse fato que está se mostrando a nós e se comprova com a realidade. Porque Deus tem mostrado esse fato que Jesus está dizendo com as suas obras, né? Então as obras de Jesus de ressuscitar os mortos, de fazer ver aos cegos, de falar aos mudos, de andar aos coxos, são coisas que também já eram preditas em todas as profecias, né? Jeremias, Isaías, Eliseu, tudo era predito a respeito de Cristo, que ele assim realizaria, né? Restituiria a visão aos cegos, a fala aos mudos, o saber aos nécios, o andar aos coxos, reabilitaria o coração humano para cumprir a lei em plenitude. E essa era a pregação de Jesus. Ele estava realizando isso de maneira justa, dedicada, contínua, né? E isso era comprovável, ou seja, fatos que se aplicavam à realidade vista ali naquele momento, né? Além disso, com certeza, né, para a contribuição da grandeza, da grandiosidade do Senhor, tudo aquilo que se dizia, por exemplo, sobre a Virgem, né, sobre aquela que seria a mãe, a porta para o Salvador, também ali viva estava a dar testemunho de seu filho, né, a sustentar a igreja nascente, a ter essa maternidade para com os apóstolos, os primeiros padres da igreja, né, primeiros bispos da igreja. Então tudo isso era comprovável, era visto, né? Então, sim, até mesmo a data, até mesmo a ocasião, o que Jesus falou no Sinédrio, o que Jesus falou, né, ao abrir ali a Torá para poder ler, iluminado pelo Espírito Santo, ele disse quem ele era. A palavra de Deus deu testemunho sobre ele no seu batismo diante de João Batista e de uma grande multidão. João Batista deu testemunho de Jesus, né? O profeta foi iluminado ali para dizer quem era o Cordeiro de Deus. Então, meus irmãos, o cenário era amplo para essas comprovações, digamos assim. Mas por que o homem não quer? Por que o homem prefere viver na escuridão? Veja que Jesus começa aqui dando anteposição a nossa ignorância, a nossa falta de sabedoria e de acolhimento por trevas, né? Então isso é comparado com trevas. Inclusive o Evangelho de São João diz, né, que Jesus nasceu para nós como essa luz que vem dissipar as nossas trevas, né? E Jesus é a luz do mundo e os homens rejeitaram essa luz. E aqui no capítulo, né, nesse capítulo 8, São João dá prova novamente de que de fato os homens negaram essa luz. E ora, meus irmãos, na falta de luz, a gente não conhece, a gente não aprende, a gente não lê, a gente não pisa bem, a gente tropeça, né? Principalmente nas duas lutas que importam ao homem, que é o abandono dos pecados e a vivência na graça. Não são essas duas obras as mais importantes? Que eu me purifique de todos os males que eu cometi, né? E ao efeito desses males na minha alma, né? As marcas desse pecado na minha alma, que eu penitencie e mortifique todos eles, como também que eu me aproxime do amor, que eu aprenda a amar, que eu seja amor, que Jesus esteja em mim. Então essas são as duas obras. Como é que eu vou fazer isso sem luz, sem a graça, né? Se eu parto de uma situação de miséria, como ontem, né? Meditávamos no Evangelho, o perdão da mulher que foi pega em flagrante adultério. Vocês lembram do Evangelho de ontem? Participaram da Santa Missa? E ali vocês podem perceber como Jesus é realmente uma luz, né? E a luz tem por propriedade, às vezes, atravessar longínquos vácuos até chegar a iluminar a superfície querida, né?
e dar vida àquela superfície. E ontem Jesus fez isso. Driblou, atravessou tantas más intenções, tanto vácuo, tanta treva, tanta escuridão. Você percebe que armou-se um tribunal falso de pessoas injustas para colocar Jesus ou contra o Estado ou contra a antiga lei, né? Porque se ele soltasse, liberasse a mulher, ele deixaria de cumprir a lei, mas se ele a cumprisse, ele deixaria de cumprir a lei romana que proibia a pena de morte, né? Então, nenhum judeu era autorizado a condenar em seus tribunais, mesmo que alguém fosse herético, né? Não era permitido aos judeus matar ninguém. Quem poderia matar era o tribunal romano, mas o tribunal romano só poderia crucificar se a pessoa transgredisse uma lei romana, não judaica. Então, de fato, Jesus estava ali, né, numa grande encruzilhada. Por que se armam encruzilhadas? Se armam encruzilhadas porque se espera que a gente não veja, não é? Quem é que vai armar para você uma armadilha se você está vendo? Quem é que vai armar para você uma arapuca se você está ali diante da luz? Jesus é a luz. E essa luz desarmou a arapuca, né? Então, Jesus escreve no chão, não se sabe o que. Alguns exegetas dizem que possivelmente os pecados todos que existem, ou até os pecados que aqueles homens cometem. E ao ler tais palavras no chão, aqueles homens entram em um estado de análise de consciência e começam a perceber que eles não tinham autoridade para julgar. E Jesus os convida a julgar. Atire a primeira pedra quem não tiver pecados. E aí foi impossível, né? Dessa maneira Jesus convocou. Sim, a lei será cumprida, mas será cumprida por quem for justo. Então atire a primeira pedra quem não tiver pecados. E ninguém pôde, porque todos eram condenados pelo que sabia Jesus de seus corações. E passaram a ir-se embora. Primeira arapuca desarmada. E a segunda arapuca também. Porque Jesus poderia ter condenado, né? Mas ele demonstrou misericórdia. E perguntou à mulher: mulher, alguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus, sendo justo, foi mais que justo, foi misericordioso e disse: vai e não tornes a pecar, teus pecados estão perdoados, eu não te condeno também. Meus irmãos, esse perdão, essa misericórdia não é algo da qual nós podemos abusar, né? Veja a condição de arrependimento. A condição de arrependimento é que aquela mulher confessou os seus pecados, ela não lutou. Olha, Senhor, não foi bem assim que eu pequei, olha, não foi esse o pecado que eu fiz, não, eu não tive tal atitude, eles estão mentindo. Não, ela aceitou. Os homens estão falando a verdade. Eu cometi pecado. Mas, ao mesmo tempo, ela se sujeita a tudo que vier de Jesus. E ela decide, né, de maneira arrependida, passar pelo julgamento de Cristo. Ele a absolve. Meu Deus, Jesus a sua sabedoria livrou ali, né, o coração humano de sofrer tanta coisa. Olha, essa sabedoria de Jesus tão simples e tão direta e tão inconfundível e tão robusta, magnífica, régia, é admirável. Tu não te admira, né, por ele ter encontrado uma solução tão pronta, tão enérgica, tão favorável, tão magnífica, né, que libertou aquela mulher da morte, levando os homens a uma reflexão interior, a um exame de consciência, cumprindo a lei e sendo mais perfeito ainda, cumprindo a lei com excelência, porque chegou a perdoar, usou de misericórdia, anistiou, absolveu aquele coração e reabilitou aquele coração para o amor. Vai, ame, não tornes a pecar. Não tornes a pecar. Meu Deus, isso é demais, é supremo, é elevadíssimo. Mas vejam, para eu aceitar esse testemunho de Cristo, para eu aceitar sua obra, sua luz, sua graça, mais do que provas, que já eram inúmeras aqui nesta época,
como eu citei para vocês. É necessário desejar converter-se, ter sincero arrependimento, fazer sincera confissão. Sim, Senhor, eu pequei, mas não quero mais pecar. Estou cansado, enfadado, né? Entristecido, moído, triturado por esse pecado. Eu não quero mais. E ter firme decisão de abandoná-lo, porque Jesus deseja, né, nos habilitar para o amor. A sua paixão cura os nossos pecados, como diz São Tomás. Olha o que ele diz: encontramos na paixão de Cristo um remédio contra todos os males nos quais incorremos através dos pecados. Esses males, os do pecado, são 5. Primeiro, nos tornamos impuros. Quando o homem comete um pecado, ele suja sua alma, pois assim como a virtude é uma beleza da alma, o pecado é uma mancha na alma. Donde vem, Israel? Donde vem? Que te encontras em terra inimiga, que definhas em solo estranho, passas por imundo qual cadáver. A paixão de Cristo remove essa mancha, pois Cristo, por sua paixão, faz do jorrar do seu sangue um banho no qual ele pode lavar os pecados. A alma é lavada com o sangue de Cristo no batismo, porque é no sangue de Cristo que o sacramento tira o poder de dar nova vida. Quando, portanto, alguém é batizado e mancha a si mesmo novamente no pecado, ele insulta a Cristo e peca mais gravemente do que antes. Segundo motivo, nós ofendemos a Deus. Como o homem que só pensa com a carne ama aquilo que é belo para a carne, assim Deus ama a beleza espiritual, a beleza da alma. Quando a beleza da alma é definida pelo pecado, Deus se ofende e sustenta seu ofensor com aversão. Mas a paixão de Cristo afasta esse ódio, porque faz o que nenhum homem poderia fazer, isto é, a plena reparação do pecado a Deus. O amor e a obediência do Cristo foram maiores do que o pecado e a rebelião de Adão, ou seja, de nós homens. Terceira coisa que Jesus cura com sua paixão: nós enfraquecemos. O homem crê que, uma vez que cometeu o pecado, será capaz de abster-se do pecado do futuro. A experiência mostra bem o contrário. O efeito do primeiro pecado é enfraquecer o pecador e torná-lo mais inclinado a pecar novamente. O pecado domina o homem mais e mais, e o homem por si só, forte o quanto for, coloca-se em um tal estado do qual ele não é capaz de sair. Como o homem que tenha se atirado no poço, ali ele deve permanecer a não ser que seja resgatado por algum poder divino, pois do pecado de Adão, portanto, nossa natureza humana foi enfraquecida, perdeu sua perfeição e os homens se tornaram-se mais inclinados a pecar. Isso é verdade. Mas Cristo, ainda que não tenha definitivamente posto um fim a essa fraqueza, no entanto a diminui enormemente. O homem é tão fortificado pela paixão de Cristo e o efeito de Adão é tão diminuído que ele não é mais dominado por ela, ajudado pela graça de Deus, dada a ele nos sacramentos, que aurem seu poder da paixão de Cristo. O homem agora é capaz de se esforçar e sair dos seus pecados. Antes da paixão de Cristo havia muitos poucos que viviam sem pecado mortal, mas desde a paixão muitos vivem e vivem sem cometê-lo. Olha que forte. A fraqueza é tão grande que às vezes o homem não consegue sair do pecado mortal sozinho, e de fato não consegue. Mas agora existem muitos homens que conseguem viver a vida sem pecar uma vez em pecado mortal, uma sequer vez, né? A santidade é maravilhosa, promovida por Cristo. Quarta cura: a sujeição à punição merecida pelo pecado. Isto a justiça de Deus pedia, ou seja, que por cada pecado o pecador fosse punido, variando de pena de acordo com o pecado. Por isso, já que o pecado mortal é infinitamente perverso, considerando que é pecado contra aquilo que é infinitamente bom, isto é, Deus, cujos mandamentos e pecado despreza, a punição devida ao pecado mortal também seria infinita. Mas por sua paixão, Cristo de nós afastou essa punição, pois ele a suportou por conta própria. Carregou os nossos pecados, isto é, a punição devida a nós por nossos pecados em seu corpo
sobre o madeiro. Tão grandes foram o poder e o valor da paixão de Cristo, que ela foi suficiente para expiar todos os pecados do mundo, embora possam ser contados aos milhões. Esta é a razão pela qual o batismo liberta os batizados de todos os seus pecados e o sacerdote pode perdoar pecados. É por causa disso que um homem que conforma mais e mais a sua vida à paixão de Cristo e se faz com Cristo na sua paixão, alcança um perdão ainda mais completo e a graça ainda mais robustecida. Quinta cura: o banimento do reino de Deus. Aqueles que ofendem o rei são mandados para o exílio. Assim também o homem foi expulso do paraíso. Adão, tendo pecado, foi lançado para fora imediatamente e os portões se fecharam por trás dele. Mas, por sua paixão, Cristo abriu esses portões e chamou de volta do exílio esses exilados, assim como o lado de Cristo se abriu com a lança do soldado, e os portões do paraíso se abriram ao homem, e assim o sangue de Cristo jorrou. A mancha foi lavada, Deus foi aplacado, nossa fraqueza foi removida, as reparações pelos nossos pecados foram feitas, e os exilados foram reconduzidos. Assim foi que Cristo disse imediatamente ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Uma coisa dessa jamais foi dita a nenhum outro homem, nem a Adão, nem a Abraão, nem mesmo a Davi. Mas hoje, o dia no qual o portão é aberto, o ladrão não faz senão pedir e logo encontra. Temos ampla confiança no poder de entrar no santuário eterno em virtude do sangue de Cristo, conforme Hebreus 10, 19. Meus irmãos, que coisa linda, né? Então, a paixão de Cristo reabilita o coração humano. Essa é a maior luz que pode iluminar a nossa vida. E sobre ela não há tropeços. Nós não precisamos de provas, se bem que elas existem demais. Mas nosso coração precisa confiar na misericórdia não de tais provas, mas na misericórdia do próprio Cristo, que desejando muito nos curar e nos amar, atravessa todas as más intenções e consegue mostrar ao nosso coração como de fato somos queridos. Você é muito amado, você é muito amada. Devolva ao seu coração a habilidade de bem julgar as coisas nessa semana e ter a sua vontade, sua decisão posta num lugar seguro, num lugar tranquilo, no qual você será refeito e refeita de todos os males cometidos previamente, mas apenas aqueles que desejam ter uma vida em Cristo, uma vida nova, uma vida justa, uma vida cheia de graça, cheia de bênçãos, uma vida inclinada ao céu. Deus abençoe você, tenha um santo dia e até amanhã.